Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente constrói esse dashboard que eu estou mostrando. Esse dashboard eu estou utilizando os dados públicos do governo, então estou utilizando dados de orçamento e dados de gastos para compor essas análises. Então temos a primeira análise aqui que é a visão histórica ao longo aí de 2015 até 2020, então a visão aí de 5 anos traçando a linha aí do que foi realizado e do que foi orçado. Também temos o orçamento realizado por órgãos subordinados. Temos também a diferença do orçado versus realizado, ou seja, se ele gastou mais do que foi orçado, ele vai ficar em vermelho nessa região aqui, ok? E também temos o orçamento realizado por função. Então, as funções são encargos sociais, previdência social, saúde, educação, vários outros. Está mostrando aqui para vocês como que eu puxei esses dados e como que vocês encontram esses dados públicos do governo. Então, aqui, dados abertos. Então, tem o primeiro site aqui, que é o dados.gov.br. Nesse site tem diversos conjuntos de dados do governo, então conjuntos do Covid, lista eleitoral de afiliados e partidos políticos, vários dados. Então, vocês têm um conjunto imenso aqui de dados que vocês podem utilizar para fazer diversas outras análises. Eu gosto de pegar esses dados aqui para de vez em quando brincar de fazer algumas análises e tudo. Então, achei interessante estar mostrando isso para vocês. E os dados que vamos utilizar hoje está presente aqui nesse portal da transparência.gov. Vocês vindo aqui na parte de orçamento público, entra em orçamento da despesa, ok? Então tem vários exercícios disponíveis. O que é o exercício? É o ano corrente dos dados que você quer baixar. Eu baixei aqui dos dados de 2015 a 2020. Aí vocês podem estar baixando aí. Eu não vou baixar aqui agora que não vai demorar o vídeo. Mas eu vou baixar só esse de 2020 para mostrar para vocês como que vem o dado. Ele vem no arquivo zipado. Então na hora que você abre, ele já vem aqui. Então o que eu fiz? Eu baixei todos os arquivos. Depois coloquei esses arquivos numa pasta e tirei todos do zip. Então eles ficaram tudo numa pasta. Deixa eu abrir essa pasta aqui, pessoal. Aqui. E dados. Aqui coloquei todos do lado de fora, ok? Aí vocês baixam tudo zipados e tira tudo do zip, colocam aqui, ok? Vamos lá, adiante para análise. Então, criar aqui arquivo do zero no Power BI. Criar um arquivo do zero. Ok? Então, como a gente tem o arquivo aqui, agora é só a gente importar. Uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é sobre o formato e as coisas do arquivo. Para você que ainda não baixou o arquivo e não viu ainda como é que é, tem um dicionário dos dados aqui que explica o que é cada coluna do arquivo que baixamos. Deixa eu abrir um. Tá, abri de 2015. Ok? Lá, exercício, código do órgão superior, tem várias coisas aqui. Ok? E dentro daquele dicionário de dados ali, você consegue identificar e saber o que significa cada coluna dessa. Então ele que vai nortear suas análises, ok? Lá, nome do órgão subordinado. Nome do órgão subordinado responsável pela despesa. Ok? Código da função, nome da função que foi classificada a despesa, outras coisas, várias outras coisas, ok? Vamos lá. Conseguindo aqui para o Power BI, vamos fazer um import. Então, o que acontece? Eu vou induzir aqui um erro aqui que vocês talvez possam cometer, mas é que talvez vir aqui importar os dados do Excel. Ok? Na hora que vocês importar os dados do Excel e abrir aqui, não apareceu nada. Por quê? Aqui ele está realmente procurando um arquivo do Excel. Isso daqui que está aqui não é um arquivo do Excel, isso é um arquivo CSV. O que é arquivo CSV?
É um arquivo separado por vírgulas. Então, se você pode abrir ele com qualquer outro editor, por exemplo, eu vou abrir ele aqui com bloco de notas. Então, eu consigo abrir do mesmo jeito, não é um arquivo Excel, é um arquivo separado por vírgulas, ok? Então, como que eu vou abrir esse arquivo no Power BI? Desculpa. Então, eu venho aqui, obter dados, texto barra CSV. Agora eu consigo. Então, vou baixar aqui de 2015. Importar, na verdade. Está importando o dado. Em vez de a gente ir apertar nessa carregar, nós vamos em transformar dados. Por quê? Porque pode ter, nessa parte de carregar dados, o Power BI automaticamente já faz toda a tratativa e já lança os seus dados para o relatório. Mas pode ser que ele fez alguma dessa tratativa de forma errada. Então, para a gente conferir e fazer mais coisas, nós vamos em transformar dados, ok? Transformar dados. Abrindo aqui o Power Query, que é essa parte de transformar dados, nós já vimos aqui o exercício, tudo e tal, e as etapas aplicadas, fonte, cabeçalho promovido e o tipo alterado, tipo de cada coluna. Ok? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui uma coisa que eu já sei que a gente tem que alterar, que é essa parte de orçamentos aqui, que elas estão todas considerando número decimal. Só que essas colunas são valores de moedas. Então precisamos mudar isso aqui. Então, apertando Shift End, eu seleciono até o final. Vamos transformar aqui, em vez de número decimal, vamos colocar número decimal fixo. E substituir a atual. Ok? Tudo aqui, certo? Então agora eu vou importar aqui a dos outros anos. Vocês veem aqui a mesma coisa, texto barra CSV e vão importando. Eu vou adiantar esse vídeo aqui até o momento que eu já importei tudo e até o passo seguinte, para o vídeo não ficar longo.
Então, pessoal, aqui eu já acabei de baixar todos os dados, então tem de 2000 inseri, na verdade. Acabei de inserir todos os dados, então desde 2015 até 2020. Então, agora aqui, eu tenho cada dado desse aqui separado em cada consulta dessa. Então, é uma consulta para 2015, 2016. Isso não é interessante para mim, porque eu tenho aqui os anos de exercício separados. Então, eu quero que todos esses dados estejam em uma consulta somente, porque só através dessa consulta eu vou puxar tudo. Então, eu vou puxar uma coluna lá, por exemplo, essa coluna exercício, que vai conter todas as datas. Então, 2019, 2020, entre vários dados para todas as outras colunas, ok? E como que eu faço isso aqui no Power BI? Vou vir aqui, selecionar todas as colunas, então aqui, ó, todas as consultas. Então, depois que eu selecionei todas as consultas, eu vou vir aqui, ó, página inicial. Vamos ver, combinar, acrescentar colunas. Então, vou acrescentar colunas como novas. Isso vai me criar uma nova consulta com todos os dados das consultas anteriores. Então, três ou mais tabelas. Eu estou inserindo lá, ó, 2015 já está lá. Vou inserir 2016, 17, 18, 19, 20. Adicionei todas. Aí dou um OK. Então aqui eu já vinha lá. 2015 tem tudo. Se eu filtrar aqui para eu ver, apertar carregar mais, já aparece todas, ok? Então é o seguinte, teoricamente eu já não preciso habilitar a carga dessas consultas. Eu não preciso enviar essas consultas lá para o relatório, porque o que contém cada uma dessas separada está contido nessa consulta aqui. Vou até renomear ele aqui para pesquisa realizada. Despesas, despesas. Então, como que eu faço? Seleciono até aqui, desabilito a carga de cada uma. Aqui, tá a carga. O que que isso vai fazer? Essas consultas não serão carregadas lá para o meu dashboard, meu relatório. A única que será carregada e que tem a carga habilitada é essa despesa. Então, ela só será a única consulta disponível lá no nosso relatório para a gente puxar as colunas para fazer as análises. Ok? Então, vamos lá. Só verificar se está tudo correto. Os tipos de dados, se onde que está texto é texto, onde que é número. Ok? Beleza, aqui ainda está com um número de moeda, formato de moeda. Então, vamos fechar e aplicar. Agora um pouquinho, mas é. Acabado de carregar, nós temos aqui a parte de despesas, nossos campos aqui, essa consulta de despesas com todos os nossos campos. Exercício, que é o ano e tudo. Então, para nós começar as nossas análises, para ficar a exemplo do nosso BI, o primeiro passo nosso que vamos fazer é inserir essa máscara de fundo. Vou deixar essa máscara de fundo, o link para vocês baixar também na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Pegar, vou inserir no plano de página, tornar imagem. Na pasta que eu já tenho, então, apresentação 2 que eu tenho. Ele geralmente é por padrão do Power BI. Ele vem com a transparência do segundo plano de tela em 100%, então por isso que não aparece nada. Mas aí você puxando tudo, aí você vê, ok? Então vamos lá então. Vou inserir aqui primeiro os nossos visuais, depois eu coloco nos dados, mas é só para a gente ter a máscara do que vai colocar em cada coisa. Então primeiro aqui, de acordo com
o nosso BI de modelo, nós vamos ter um gráfico de linhas. Vou colocar aqui o gráfico de linhas. Depois no nosso aqui vamos ter um gráfico de barras. Aqui um gráfico. Depois nesse terceiro quadrante nós temos o gráfico de cascata, para fazer a diferença de quanto que foi o orçado entre o realizado. Depois aqui vamos ter um outro gráfico de barras. Beleza? Em cima aqui vamos ter os filtros. Esse filtro aqui para o órgão superior. Um outro filtro para o órgão subordinado. Um outro filtro para a unidade orçamentária. Outro filtro para a função. E o outro filtro para o período. Ok? Vamos lá. Começando aqui então. Então, nosso primeiro gráfico lá é para mostrar o quê? Quanto que foi gasto e o quanto que foi o orçado por cada ano. Então, se é por cada ano, o nosso ano vai ficar no eixo. Vou pegar aqui o exercício, que é o ano, está em cima do gráfico, exercício no eixo. Então, depois é o orçamento. Orçamento realizado em valores. Ele já mostra aqui de 2015, já vem mostrando. Depois o orçamento inicial. Aí tem todo o explicativo de que é cada campo naquele dicionário de dados que mostrei a vocês anteriormente. Se quiser consultar lá e utilizar outros campos para fazer outras análises, fiquem à vontade. Orçamento inicial. Ok? Aí o orçamento inicial, que é o orçamento orçado, e o orçamento realizado, o que foi gasto. Ok? Então vamos modificar um pouco essa máscara aqui e espelhar essa máscara para os outros gráficos. Vamos lá. Esse, é, essa tela de fundo, eu não quero essa tela mais não. Vou tirar essa tela de fundo, colocar aqui no eixo X valores em branco. Está aumentado aqui para 12. Acho que foi muito. Para 11. Vamos tirar esse título, que é a parte que mostra aqui embaixo, exercício. Tirar esse título. Vamos fazer a mesma coisa para o eixo Y. Tirar, colocar a cor branca. Aumentar aqui para 11. E vamos tirar o título. Nas legendas também vamos colocar a cor branca. A cor branca. Vamos colocar o título também em cor branca. Vamos modificar ele. Coloca aqui. Orçamento versus realizado por ano. Coloca ele aqui. Vamos mudar a fonte. Gosto de utilizar essa fonte aqui para os títulos. Na verdade, eu gosto de utilizar essa fonte para todos os meus gráficos e todos os meus dashboards. Vou colocar a cor da fonte em branco. E então aqui. Nosso segundo gráfico. Então aqui, deixa eu ver aqui. Aqui está pronto. Ah, não, pessoal, esqueci de uma coisa. Aqui falta o nosso rótulo de dados. Falta aqui colocar aqui para ver quanto que está cada valor, os valores das linhas. Então colocar aqui em branco também, para a gente enxergar. Beleza? Sim. Pronto, esse gráfico. Então, o nosso segundo gráfico aqui é o orçamento realizado por órgão subordinado. Então, vou colocar aqui orçamento realizado por órgão subordinado. Vou pesquisar aqui, subordinado. Nome, órgão subordinado, que é o eixo. Beleza, já deu o gráfico para a gente. Então, vou só modificar algumas coisas.
Depois eu vou tirar a tela de fundo. Modificar no eixo Y. A cor aqui, vou tirar. Desativar. Vou aumentar aqui para 11 também. Vou aqui pro eixo X. Fazer a mesma coisa. Vou tirar o título. Título. Aqui eu vou escrever orçamento realizado por subordinado, por órgão subordinado. Vou dar fonte branca, bold. Beleza? Outra coisa também que já vamos modificar aqui nesse gráfico e no anterior é a questão das cores. Vamos colocar aqui o conjunto de cores. Já aqui, vou estar disponibilizando isso também na descrição. Aqui no YouTube. Basta código de cores. Então aqui um amarelo. Vou utilizar esse amarelo ali. Então, e cores de dados. Vou utilizar esse amarelo. Para ficar o amarelo padrão condizente com a máscara que tem aqui. Okay. Vou colocar aqui também que faltou o rótulo de dados nesse gráfico. Dados. Então, se eu pegar aqui também, dar um pincel de formatação e colar nesse gráfico aqui, deu errado. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então vamos fazer a mesma coisa de mudar essa cor para esse gráfico também. Então vamos lá. Rótulo de dados. Eu quero que essa cor amarela seja para o valor realizado. Vou colocar aqui para o realizado essa cor. Para o inicial, eu tenho um azul aqui. Azul escuro. Vou colocar a cor. Ok, fechou. Então, eu vou utilizar esse mesmo layout aqui para os outros gráficos. Então, vou vir com o pincel de formatação, copiando desse gráfico. Vou clicar nos demais. Então, clicando no pincel de formatação. Aqui. Ok, agora eu vou estar inserindo os filtros. Então, tem o primeiro filtro ali, que é o órgão superior. Que é o órgão superior. Colocando nele. Suspenso. Ele eu quero também sem tela de fundo. Então, vou estar fazendo a mesma coisa também com o pincel de formatação, copiando desse, que o pincel de formatação funciona o seguinte: copio o gráfico seleciono o gráfico que eu quero copiar, seleciono em pincel de formatação e clico no gráfico que eu quero que seja copiado os valores. Beleza. Então aqui agora órgão subordinado. Isso. Aqui tem o unidade orçamentária. É para todos. E aqui agora vem a função. Nome da função. Vou colocar aqui também como suspenso. E aqui vem o exercício. Que é o ano. Vou puxar um pouquinho para baixo para aparecer aquele controle de seleção. Então, assim. Beleza? Então tá. Então os nossos filtros estão aqui. Só que os nomes deles estão meio feios, né? Deixa eu ficar esse nome dos filtros. Acho que aqui mesmo eu consigo modificar, pessoal.
para modificar ali o nome da coluna. Unidade orçamentária. Então, vai ter só unidade orçamentária. Esse nome função. Ok. Então, o nosso terceiro gráfico seria o que? Seria a diferença entre o orçado e o realizado, para ver se o realizado está passando do orçado ou se ele está ficando abaixo. Se ele estiver abaixo do orçado, eu entendo que isso é bom. Ou seja, eu não estou ultrapassando o orçamento. Então, fica verde se eu não ultrapasso o orçamento. Se ele ultrapassar o orçamento, ele fica vermelho. Então, nós vamos precisar fazer uma medida para fazer essa diferença, ok? Vamos criar uma medida aqui. Essa medida vai chamar dif, que é de diferença entre orçado e realizado. É igual a soma, que é o sum, entre o aqui, ó, orçamento inicial, que é o quanto que foi o orçado, orçamento inicial, menos sum, orçamento, orçamento realizado. Então ele vai me dar essa diferença. Vou utilizar essa diferença e colocar aqui, ó, valores. Beleza? Não apareceu nada ainda. Porque ainda eu tenho que fazer a divisão disso daqui por ano, que eu quero que essa diferença seja mostrada no horizonte anual. Então, para eu fazer a comparação do gráfico de cima, que é o orçamento versus realizado por ano. Então, eu também quero que ele me mostre a diferença ano a ano. Então, eu tenho que colocar o quê? O exercício. Tem que colocar o exercício em categoria. Aí, feito. Só temos que modificar um pouco aqui ainda a escrita e a legenda ainda que está em preto. Então, a legenda aqui em branco. Branco já está grande. Então, vamos colocar aqui agora, mudar o título. Então, o título vai ser diff realizado. Ó, diff orçado versus realizado. Realizado. Ok? Posso pegar só do ano de 2015 aqui, ó. Ver como que uma diferença positiva. Então, eu gastei menos do que foi orçado. O orçamento inicial lá foi de 2 trilhões, 2,800 e tantos trilhões, e foi gastado 2,14 trilhões. Então, ele mostra essa diferença aqui. Agora, se eu filtrasse aqui, por exemplo, um outro órgão superior, que eu sei que gastou mais em diversos alguns anos, foi essa AGU, que é a Advocacia Geral da União. Então teve alguns anos aqui que ele gastou mais. Uma coisa também, pessoal, que não sei se vocês perceberam, o ano aqui ele está fora de ordem. Então como que eu organizo isso? Vem aqui, ordem crescente, classificar por exercício. Ok? Aí fica certo nas suas análises. Porque senão os dados ficam todos desencontrados. Para ficar com base no gráfico de cima. Ok? Então, o nosso último gráfico para acabar o nosso dashboard com os dados públicos do governo é o que mostra por função. Então, eu vou vir aqui, pegar as despesas, realizado, né? Valor realizado, realizado em valores. Eu vou colocar ele para ser estratificado por nome função. Esse nome função. Nome função vem encargos especiais,
previdência social, saúde, assistência social e trabalho. Então, agora faltou para a gente aqui, pessoal, é só mudar o título. Eu já tinha copiado o layout do gráfico de cima, então não precisei fazer todas as modificações que eu fiz no gráfico anterior nesse gráfico. Então agiliza tempo aí. Então é orçamento realizado por função. Então, função. Tá aqui um pouquinho. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Acho que é um meio de vocês aprenderem e brincarem com o Power BI, utilizando dados aí que são reais, dados do nosso governo, que a gente pode ver e realmente ver quanto que ele está gastando em diversas coisas, ver se está gastando mais ou a menos. É, e várias coisas, por exemplo, se eu puxar aqui saúde, eu vou ver que gastou mais nesse ano de 2020 por conta do Covid. Então você vê aqui que de 2019 para 2020 ele teve um pico. Foi acusada aqui também na diferença do orçamento, né? E orçado é realizado. Então, o que que gastou a partir do Ministério da Saúde? Onde se gastou mais? Gastou no Ministério da Saúde mesmo, mas também com vínculos diretos, né? Mas também gastou com Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Nacional de Saúde, Hospital Nossa Senhora, e vários outros. Então, a gente consegue fazer várias coisas, por exemplo, de educação. Vou puxar de educação que você consegue ver o gasto de diversas. Que eu coloquei errado, pessoal. Então você consegue ver o gasto de diversas faculdades. Então, por exemplo, que Universidade Federal de Campinas, que é o Campina Grande. Então tem lá o gasto que teve, gasto de 4 bilhões, quase 4 bilhões. Então eu gastei maior parte em educação, segunda maior parte em previdência social. Então você consegue ver a universidade quanto que está gastando em cada coisa. E o gasto ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, aqui, esse aqui manteve o gasto, teve um gasto contido. Esse aqui já gastou mais, que é a Fundação da Universidade Federal de Uberlândia. Então é isso, pessoal. Eu achei interessante e quis mostrar isso para vocês hoje. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.